Bora, Fel, pra análise do timão da vitória do Corinthians em cima do Ceará por 1-0, é gol do Thales Magno. O Corinthians agora chega a 19 pontos, chega a ganhar um pouco de moral pro clássico de sábado, porém não foi aquele futebol, mano, perfeito, aquele futebol que a gente gostaria, mas 3 pontos, é um ataque aí, reserva. Comenta aí o que você achou da vitória do Corinthians, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, deixando os créditos pra todos os canais que aparecem aqui na descrição. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou no Ceará. Ceará 0, Corinthians 1. Futebol feio, gramado péssimo, jogo horroroso, mas o importante foi vencer. O importante foi o Corinthians voltar a vencer, inclusive como visitante, né? Já que a gente sabe que o aproveitamento como visitante não é dos melhores, né? E não adianta muitas vezes você até jogar melhor que o adversário e não transformar isso em 3 pontos. Dessa vez o Corinthians conseguiu. Vamos ver se esse gol, Thales Magno, tira a zica. Porque te falar, hein? Sua partida hoje foi horrorosa novamente. Mas independente desse resultado, dessa vitória, pessoal, o meu interesse hoje está muito mais voltado para o extracampo. É hora da torcida do Corinthians se mobilizar e cobrar esse conselho omisso que o clube tem, para que eles tenham um único lado aí dentro. O lado do Corinthians, meu irmão. O lado tem que ser do Coringão e não seus próprios lados. Não os lados que as suas chapas representam. Vocês têm que pensar como corintianos. Não sejam seletivos na justiça de vocês. Essas falcatruas que assolam o Corinthians há muito tempo tem que acabar. Tem que parar com essa impunidade aí dentro. É hora de varrer os ratos e as ratazanas pra fora do clube. Então, ó, atenção, conselheiros. A Fiel tá de olho em vocês, hein, ó. Representem isso aqui, ó, Corinthians. A vitória pro Coringão valeu mais do que o jogo em si. Foi um jogo duro de assistir, um jogo duro. Aí entrou o Carrilho com muita velocidade, fez a diferença. E foi duro de assistir. O torcedor sofreu hoje, mas pelo menos 3 pontos aí. Uma vitória que dá uma respirada para todo mundo, mas o time ainda machuca os olhos do torcedor. Esse é o Corinthians. Vamos ver aí se eles vão descansar pro próximo jogo. Acabaram de chegar aí de umas férias de 30 dias, eles vão descansar e pensar na próxima rodada. Ai, Corinthians! Vai, Corinthians! O Corinthians entrou hoje diante do Ceará com uma escalação diferente por alguns motivos. Primeiro motivo, não tinha o ataque titular. Aliás, é sempre assim, né? Nunca tem um ataque titular. O Dorival Júnior, só para você ter uma ideia, nunca conseguiu escalar o trio da frente. Garro, Memphis e Yuri. Nunca. O Dorival Júnior nunca comandou o Corinthians com os 3. Sem o ataque titular e sem o reserva imediato, o maravilhoso Romero, o Dorival Júnior optou por Thales Magno e também por Guinegão. Diferente do que havia acontecido antes do Mundial de Clubes da FIFA, o técnico Dorival Júnior parou de usar as linhas de 4 e parou de usar o 4-1-4-1. Ele poderia hoje ter jogado num 4-1, com o Thales aberto numa ponta, enfim, ele poderia ter feito isso hoje, mas não fez. Hoje ele escala o losango. Na partida que o Corinthians perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, ele escala o time com a bola atacando num 4-1-3-2, se defendendo com 2 linhas de 4-4-4-2. Hoje também foi 4-4-2, se defendendo sem a bola 4-4-2, porque o Thales fechava ali na esquerda, né, e o time fazia ali as 2 linhas de 4, com o Garro e o Guinegão na frente, na marcação, às vezes também o Thales, dependia ali da movimentação dos jogadores no momento, mas era sem bola, 4-4-2, 2 linhas de 4, 2 na frente, né, com a bola, o time num 4-4-2 losango, tá? Como o Corinthians foi escalado hoje? Segundo ponto, que foi uma escalação diferente, não tinha um Carrídio na equipe titular. E o cafezinho acertou mais uma. Eu trouxe com exclusividade no blend de informações que a comissão técnica do Corinthians e o Dorival Júnior estão insatisfeitos com o Carrídio, pelo desempenho dele em campo, pelo desempenho dele nos treinos, né, pela falta até de gana dele, de evoluir, de crescer, de voltar a ser o Carrídio que a gente viu, né, na temporada passada. E eu falei, a chance dele ir para o banco hoje já é muito grande. Ele vai parar na reserva porque ninguém aguenta mais a maneira como o Carrillo tem treinado e jogado.
uma displicência, isso é avaliação lá dentro, tá, gente? E eu concordo muito com isso e vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí o Corinthians entra num 4-4-2 losango, com o Ranieri na frente da zaga, com o Bidon na direita, no losango, Martínez na esquerda no losango, tudo louco, né? Porque o Martínez, aliás, os melhores momentos do Martínez no Corinthians foi jogando exatamente do lado direito do losango. Só que quem jogava ali era o Carrídio, então ele não teve muitas oportunidades ali. E quando jogou naquela função foi bem. Aí ele coloca o Martínez na esquerda, que não vai bem ali, todo torto, todo ruim, todo horrível, e o Bidon na direita, que também estava, né, enfim, uma partida péssima. E o Ranieri na frente da zaga e o Garro atrás dos dois atacantes, tá? Esse foi o esquema, né? O esquema utilizado pelo técnico Dorival Júnior e a linha de 4, tá? O jogo foi horroroso, mas a vitória é o que importa, né? O Corinthians venceu, isso que importa, tá? O Corinthians venceu, o Corinthians conseguiu, né, os 3 pontos, que valem 12 hoje, tá? 12 hoje. O Corinthians conquistou uma vitória que era muito importante, que não podia deixar escapar. O primeiro tempo, como foi o primeiro tempo? O Corinthians jogou muito mal. O Corinthians errou. A saída de bola do Corinthians é horrível, né? Teve um superchat aí que elogiou o Kaká. O Kaká foi horrível de novo. Enfim, saindo jogando, chutando bola para frente, né, dando passe do jeito que dá. A zaga do Corinthians com uma saída ruim, o Mateuzinho com uma saída ruim, o Bidu também com uma saída, o Ranieri, a saída de bola do Corinthians é muito ruim, falta qualidade técnica. E aí você pega, se você tem uma linha de 4 que tem uma saída de bola ruim, por conta de qualidade técnica, e aí você tem 3 volantes, né, que são 3 meio-campistas, que também, né, não tratam a bola com carinho, talvez o Bidon que trate mais a bola com carinho entre Bidon, Ranieri e Martínez, mas o Bidon não estava bem na partida. E o Garro ali, né, tentando, né, enfim, né, e o Garro ali tentando criar a bola, criar as jogadas ali com a bola ali para os dois atacantes. No segundo tempo, as mudanças que resultaram na vitória do Corinthians, tá? Vocês estão reclamando aí, o Dorival mexeu para ganhar o jogo. Ele coloca o Carrídio do lado direito no lugar do Bidon. E ele coloca o Maicon do lado esquerdo do losango no lugar do Martínez. Cara, o time melhorou em qualidade técnica. Porque assim, você pode discutir que o Maicon, você pode falar que o Maicon é lento, que não tem velocidade, que é um morto, só que ele trata a bola com mais qualidade, com mais carinho do que o Martínez. Né? A avaliação para o Carrídio ter sido vetado hoje para o banco de reservas é que ele não tem jogado o futebol que muitos, né, esperam, enfim, ele tem estado abaixo, tanto nos treinos, como também nos jogos, tá? O Carrídio. Só que quando ele entra, ele também trata a bola melhor, né, do que o Bidon. Os dois são mais jogadores. Carrídio e Maicon, tá? Carrídio e Maicon são jogadores melhores, né, do que os dois que saíram. O Fernando está dizendo aqui que eu tô inventando história. Deixa eu te falar uma coisa, Fernando. Eu falei antes do jogo que o Carrídio que o Carrídio tinha tudo para ser reserva hoje, porque ele não tem treinado bem e não tem jogado bem. E eu não sei, Fernando, eu sei que quando vence, né, todo mundo analisa só resultado e você tá feliz que venceu, pô, legal, né, temos que ficar felizes com o resultado. Mas eu avisei antes do jogo que ele tinha tudo para ficar no banco porque ele não tem jogado bem, não tem treinado bem e não tem demonstrado, né, muita vontade de evoluir, de voltar a ser o Carrídio que a gente viu. Aí, se o cara hoje entra de titular, você ia aqui, certamente você é um comédia, você tá aqui, mas eu não acredito em mim, então não sei porque que tá aqui,
Você ia chegar e falar assim, cafezinho, você não falou que o Carride ia ser reserva? Cara, eu acertei, eu sei o que eu tô falando, tá? Eu sei o que eu tô falando. Eu sei que o Carride é um cara que a gente gosta muito. Quando fala isso do Carride, mexe com as emoções, igual me falando do Memphis também. Só que é uma informação precisa que eu tenho lá de dentro, tá bom? Agora, eu também acho que o Carride tem que ser titular do Corinthians. Eu também acho, porque ninguém dos volantes ali é melhor do que ele. Só que, cara, o Dorival deu um gelinho nele hoje. Ele pode voltar a ser titular no sábado? Pode voltar, quem sabe? Quem sabe pode voltar, porque o Bidon também não jogou nada, o Martins também não jogou nada. E se ele treinar melhor? E se serviu a lição, senta aí, porque eu posso te garantir uma coisa, né? Eu tenho moral e autoridade para falar o que eu tô falando, porque eu falei antes do jogo que ele seria reserva, tá? Antes do jogo, eu não tô contando história. Se eu não tivesse falado nada antes do jogo, mas eu sei o que eu tô falando. O Dorival não chegou para ele, e eu tenho fontes muito boas no Corinthians, o Dorival não chegou para ele e falou assim, descansa que você vai jogar sábado. Até porque o Corinthians precisava do resultado hoje. O Corinthians não precisava não precisa só do resultado de sábado. O Corinthians precisava do resultado de hoje também, conseguiu. Então, o Dorival meteu um gelo nele, meteu ele no banco. Quem sabe ele acorde agora e demonstre mais vontade. E eu não vou dar mais bastidores, tá? Eu não vou dar mais bastidores para depois não falarem que eu tô criando problemas, entendeu? Eu tô sendo legal pra caramba ainda, sabe? De não dar mais bastidores dessa história, beleza? Agora, eu avisei que ele seria reserva. Deixa eu falar uma coisa em relação ao Carrídio. Ele entrou, fez a jogada do gol, tá? Cruzou, eu não quero tirar o mérito do Carrídio, mas muita gente falhou para a bola chegar pro Thales. Senão nem tinha chegado aquela bola. E deixa eu falar outra coisa. O Carrídio jogou 25 minutos. O problema do Carrídio nunca foi qualidade técnica. O problema do Carrídio é qualidade física e se cuidar. Sabe? Trabalhar com seriedade, se cuidar, cuidar do corpo e desempenhar, treinar bem. O problema do Carrídio nunca foi qualidade técnica. Ele eu cheguei aqui a falar que o time do Corinthians é Carrídio mais 10. É Carrídio mais 10. É Carrídio mais 10. E espero que ele seja titular sábado. Só que eu acho que o gelo que o Dorival deu nele hoje era necessário. Era necessário. O Dorival não poupou nenhum jogador hoje. O Corinthians precisava vencer hoje. O Dorival sabe que se perdesse hoje, ele ia balançando se o Dorival perde o jogo hoje pro Ceará, ele vai balançando pro Clássico. E se perde o Clássico, ele é demitido, velho. A situação do Dorival não é boa, não. Ele sabia disso. Ele queria a vitória hoje. E para vencer, ele entendeu que o Carrídio se arrastando, não treinando bem, preguiçoso e outra, gente. Vamos falar a verdade. Pô, igual o amigo aí que me questionou. Pô, parece que não tá vendo os jogos do Corinthians. O Carrídio não joga bola umas 20 partidas, velho. O Carrídio não joga bola desde o Campeonato Paulista. Ele largou. E todo mundo sabe lá dentro. E quando ele toma um gelo, aí ele entra e faz a jogada do gol. Agora fica uma discussão. O Carrídio, jogando desde o início, os 90 minutos, faria o que fez hoje? Eu pergunto para você que está me assistindo. Eu não estou sendo negativo, gente. Eu estou analisando o jogo. Eu estou analisando esse time do Corinthians. E agora eu vou meter um checkmate. Vai ser um checkmate agora, tá? No jogo contra o Red Bull Bragantino, em que o Carrídio foi titular, quantas vezes você viu uma jogada dessa que o Carrídio fez hoje? Não, eu queria que quem está me assistindo falasse isso. Nenhuma. Não existiu nenhuma jogada dessa do Carrídio no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque ele estava numa nhaca tremenda, inclusive nos treinos, porque eu tenho informação. Agora, quando ele entra, nenhuma. Não, Samir, ele está cansado, dá para ver nítido, ele arrasta as pernas.
Ó, você tá certo, Samir, de jeito nenhum. É isso, velho, porque eu tô sendo realista com vocês, eu não vou mentir pra vocês. Tá, pô, todo mundo sabe, né, que eu sou corintiano, sou torcedor maluco do Corinthians, só que não dá pra mentir, velho, tá? Acho que não faria. Ele não é jogador de 90 minutos. Faria não, entendeu? Então, sim, ele é melhor que todos no meio campo do Corinthians, só perde pro Garro. Prefiro ele pro segundo tempo, ele não tem vigor físico, tá? Na minha opinião, não faria. Então, assim, ele não fez contra o Red Bull Bragantino e talvez não faria hoje. Ele jogou 25 minutos, quase 30 minutos do Carrídio. No segundo tempo, o adversário tá cansado. Cara, é outro futebol, velho. Pô, é outro Carrídio, entendeu? Então o Dorival agora, e a gente, não só o Dorival, tá? Não só o Dorival. Primeiro, é que assim, eu tô falando nas entrelinhas, quem é inteligente, o meu público é muito inteligente, sabe o que eu tô falando. Eu já fui claro em muitas coisas aqui, e tô com uma autoridade, e tô com uma moral pra falar, porque eu avisei no blend de informações que o cara seria reserva porque não tava bem. Pô, se ele aparece no time titular hoje, alguém poderia me cobrar. Então eu tô com moral para fazer essa análise e passar essa informação para vocês. No treino, não tem mostrado a vontade de, sabe, de crescer, de voltar a ser o Carrídio. Tá na nhaca até no treino. E nos jogos, todo corintiano tá vendo que a gente não tem visto aquele Carrídio que a gente conhece. Que para mim foi o jogador mais importante taticamente do Corinthians na temporada passada, e taticamente mais importante que o Memphis. Bom, isso, ó, finalizando aí com o Samir Carvalho. Mano, eu lembro que antes do Paulista ali, o Neto já meio que falava de um extracampo do Carrilho ali e tal, de festa, de baladinha, essas coisas. Mano, com certeza ele tá quebrando na noite aí direto pra estar desse jeito aí. Não é, a gente poderia até imaginar que era excesso de jogos, mas aí ficou 30 dias aí parado sem jogo, 15 dias de férias e 15 dias agora pra treinar, e o cara voltar nessa nhaca. Mano, eu acho que o cara tá largando de vez, mano. Tá largando de vez, noitada, farra. Dá pra ver nitidamente, o cara não quer correr, mano. O cara tá morto todo o jogo. E nem morto de treino, porque o Samir falou que o cara nem treinando, tá treinando bem. Se fosse, por exemplo, o cara tá se desgastando demais no treino ali, porque ele tá dando a vida, e no jogo ele tá cansado por causa do treino excessivo. Não é, mano. Dá pra ver que tem coisa extra-campo aí que tá prejudicando demais o do Carrilho. Apesar do passe aí pro gol, realmente teve várias falhas até chegar no Thales Magno. Mano, e o Thales Magno quase perdeu um gol feito. Ele quase perdeu o gol debaixo da trave. Ele chutou a bola, passou por debaixo das travas dele, parou. Ele daí chutou de novo, cara. Se ele perde esse gol, cara, aí. Não é só porque ele fez esse gol que, nossa, desculpa, Thales Magno, não sei o que lá, te critiquei. Cara, o Thales Magno foi horrível no primeiro tempo e horrível no segundo, cara. Só fez o gol. Só fez o gol. Não apaga a partida patética que ele fez, não, cara. Saiu depois lá machucado, com dor na lombar, nem sei se vai estar disponível pra sábado também. E falar disponível pra sábado, Mateuzinho suspenso. Aí a gente, porra, aí, Mateuzinho suspenso, jogador horrível. Aí vai entrar quem? Léo Mané. Né, o Léo Mané na lateral direita. Ou o Dorival vai improvisar o Félix Torres aí. Cara, agora até esqueci. Não, é o Dorival mesmo que escala o Félix Torres de lateral direito. Se fosse Ramon que tinha começado a escalar o Félix Torres de lateral direito. Então é o Dorival mesmo. Então vamos ver. O Memphis também, cara, é um time que tá cheio de jogadores que tá numa nhaca desgraçada. É Carrilho, é Memphis. O Garro. Não tá o mesmo Garro ainda, mas vamos ver. O Garro também foi decepcionante. Tentou umas bolas ali, mas não digo que nem Aca, porque o Garro é um jogador muito raçudo. Acho que é mais ritmo de jogo mesmo. Tem jogador ali, pelo amor de Deus, Ranieri também. Cara, Bidon, pelo amor de Deus, cara, Matheus Bidu não acertou nada. A única coisa que ele acertou, na verdade, foi o escanteio no final do jogo ali, que ele levou pra linha de fundo e chutou em cima do cara pra ganhar o escanteio, que nem acabou sendo escanteio, o juiz acabou o jogo ali, então, só isso, mano. Cara, o Kaká e o André Ramalho foram bem na zaga, gostei da participação dos dois ali, né? O Kaká às vezes dá um susto na gente, ele quer sair driblando pelo meio, cortando todo mundo. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele saiu driblando ali, conseguiu, mas, né? O André Ramalho foi seguro, laterais, péssima. Hugo Souza, normal. O Ceará não teve, assim, grandes chances, assim. Eu ouvi jogador dos caras falando que, nossa, tivemos mais chances claras de gol do que o Corinthians. Eu não vi uma chance de gol clara do Ceará. Assim, falar, nossa, o Hugo Souza fez a defesaça, a bola bateu na trave, passou raspando, nada. Tudo bola no meio do gol. Então isso, 3 pontos. Futebol horroroso, 3 pontos. 19 pontos agora quando já chega. Sabadão tem os Trica no Morumbi.
Dá pra vencer, porém os caras vão voltar com o Lucas, né? O Lucas contra o Corinthians se transforma no Messi no auge. É incrível, cara, é incrível. O cara fica, mano, tá um tempão sem jogar machucado, volta sempre contra o Corinthians, é incrível. E se vocês querem apostar quanto que até o Oscar vai jogar bola nesse jogo aí? O Oscar vai virar vai virar o Lampard, vai virar o Iniesta contra o Corinthians no sábado. É sempre assim, mano, é inacreditável, inacreditável. Então vamos ver, não sei se o Willian volta sábado, acho muito difícil, né? Mas se voltar seria bom ir pra dar um ritmo de jogo pra ele. Não sei como que tá a lesão, se tá recuperado, mas os caras acham que não vão querer forçar, não. Então é isso, deixa o seu like, comenta o que você achou dos cortes aí. O Mano e o Samir e o Ronaldo Giovanelli comentaram um pouco dessa vitória do Corinthians. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fiel, é nóis.